A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, que o Senhor possa abençoar cada uma desse grupo. Já há alguns dias que eu estou ausente, mediante algumas dificuldades daqui mesmo também da internet, mas o Senhor é bom em todo tempo, né? Estou feliz de poder compartilhar com você na tarde de hoje um tema tão importante, um tema tão profundo e um tema essencial para os nossos dias, né? O tema da semana é um tema que nos traz fortalecimento e nos mostra a nossa capacidade, né, de fé, de orar, de confiar e de receber. Eu quero fazer uma oração com você na tarde de hoje. Eu não sei como que você se encontra nessa tarde, mas eu quero te dizer que o nosso Deus não trabalha com acaso, não trabalha com coincidência. Nosso Deus trabalha com propósito e eu sei que todas as coisas estão no controle dele. Então, independente da circunstância da sua vida, que essa tarde você possa orar a Deus juntamente conosco nesse momento e receber a visitação do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, estamos essa tarde aqui, Senhor, para compartilhar em poucos minutos a Tua palavra. Senhor, eu peço que nesta tarde visita a cada lar, aonde a minha voz alcance, Senhor, os lares aonde a minha voz tem adentrado. Eu não sei qual é o cenário, eu não sei qual é a situação, eu não sei como que está o momento, o coração, as dores, as feridas, o sentimento, mas o Senhor é aquele que conhece o oculto e o escondido. O Senhor é aquele que diante dos teus olhos nada passa desapercebido. Senhor, venha trazer bálsamo aos corações angustiados nessa tarde. Venha trazer alegria ao Senhor os entristecidos. Venha trazer fortalecimento aos desanimados. Que essa tarde a tua presença alcance as tuas servas, Senhor. Mulheres a qual o Senhor escolheu para esta obra. Então eu entrego nas tuas mãos e peço, Senhor, ajuda-nos a compartilhar esse versículo dentro da tua vontade, conforme a necessidade de cada coração que nos ouve nessa tarde, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu imagino, né, e sei que nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, tempo de lutas, né, que nos cercam em todo tempo, nos cercam a toda a circunstância, mas nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Às vezes nós servimos ao Senhor por anos e aí nós acabamos nos acostumando a ler a palavra como algo qualquer. Mas a palavra de Deus, ela é fiel, ela é viva, ela é verdadeira, ela produz vida. E o tema desta semana é um tema importante que nos mostra a importância da confiança e de manter viva a nossa convicção de fé. Efésios capítulo 3 e o verso 20 vai dizer assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do quanto nós pedimos, do que nós pensamos, conforme o poder que opera em nós, né? Nós vamos ver que é uma palavra muito forte, é uma palavra de vida, é uma palavra de esperança, é uma palavra de confiança, é uma palavra que não nos deixa dúvida que Deus ouve as nossas orações. E não só ouve, Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Por quê? As nossas petições, o nosso pensamento, ele é limitado. Nós não conseguimos ir além daquilo que nos foi dado de limite. Mas assim, a palavra ela é clara quando ela vai dizer: aquele que é poderoso para nos dar além do que pedimos ou do que pensamos. Então que essa tarde nós possamos fixar nessa palavra os nossos ouvidos e entender a voz de Deus. Então nós vamos entender que esta palavra, ela fala muito aos nossos corações. É uma palavra aonde nos fortalece, aonde renova-se as promessas do Senhor nas nossas vidas, né? Na verdade, é uma palavra que nos encoraja. Não podemos perder, né, a nossa esperança e convicção no nosso Deus. Aqui
Paulo primeiro, ele vai lembrar da capacidade de Deus, que não é limitada. A nossa capacidade é limitada, mas a de Deus não é limitada. Ele não está restrito aos nossos pedidos. Ele não faz só aquilo que a gente pede, porque muitas vezes nós precisamos de algo e nós nem pedimos, mas Ele sabe da nossa necessidade. Então, a palavra infinitamente mais ou abundantemente mais não é apenas um exagero, é uma revelação de Deus que opera em uma escala que transcende a nossa compreensão humana. Então, nós vamos entender que mesmo que nós não conseguimos expressar a nossa necessidade, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais ou abundantemente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, porque a capacidade de Deus, o poder, a soberania de Deus, ela transcende a compreensão humana. Então não adianta nós querermos entender o Senhor, não adianta nós querermos entender a circunstância, nós precisamos confiar. Nós precisamos colocar no altar do Senhor as nossas necessidades. Mas quero abrir um parênteses nessa palavra, porque muitas vezes nós queremos receber do Senhor infinitamente mais, abundantemente mais, mas o que nós temos entregue ao Senhor? Qual é o nosso culto que nós temos entregado ao Senhor? Como estamos nos apresentando diante de Deus em meio às dificuldades, em meio às adversidades, em meio aos muitos desafios? Como é que nós estamos nos apresentando a Ele para que nós possamos ser atendidos infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? O que o Senhor exige de nós é algo que nós podemos fazer. Nem sempre é fácil, mas é necessário. É a obediência e andar no centro da vontade de Deus. Às vezes, nós achamos que nós temos o controle das nossas vidas, mas nós não temos. Nós achamos que nós temos o controle das atitudes, nós não temos. Nós achamos muitas vezes que nós conseguimos resolver do nosso jeito, mas não conseguimos. Há um Deus soberano que conhece o amanhã. Nós conhecemos o momento de agora. Nós conhecemos o instante em que vivemos. Nós não conseguimos conhecer uma hora adiante do que nos espera. Nós não temos essa percepção. Mas o Senhor é aquele que conhece infinitamente mais, que pode nos dar e fazer do que nós pedimos ou pensamos. Então, o que nós precisamos de ter é convicção no Senhor, é viver uma vida de santidade, é viver uma vida separada, em uma sociedade em que os valores estão sendo invertidos, em que muitas pessoas, o que era pecado lá atrás deixou de ser pecado, em que as pessoas estão banalizando o Evangelho, a palavra, as doutrinas do Evangelho. Eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando da doutrina de Jesus Cristo, porque o Evangelho, ele é liberdade. Uma pessoa que é alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo, ela é uma pessoa livre, ela é uma pessoa que tem a mente de Cristo, o coração de Cristo. Não é aquela pessoa julgadora, não é aquela pessoa que aponta, não é aquela pessoa que todos estão errados e ela está certa. Nós precisamos compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E a boa e perfeita vontade de Deus, segundo a Bíblia, é que o Evangelho é libertador, o Evangelho é amor. Nós não temos o direito de julgamento, nós temos a obrigação de amar, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu uma nova vida, uma nova identidade, um novo caráter, uma nova personalidade, e é isso que nós precisamos entender, que o Senhor, Ele não olha para nós ou para o mundo, as pessoas de forma geral como nós olhamos. Nós olhamos muitas vezes com olhares julgadores, com olhares acusadores, com dedos apontados, mas o Senhor olha com amor, o Senhor olha com compaixão, e foi Jesus que morreu na cruz por todos, e todos merecem receber e conhecer a verdade que liberta. Então nós, como igreja, precisamos fazer esta missão, precisamos exercer o ministério do amor nos dias tão difíceis em que nós temos vivido. E falando da bondade de Deus, falando assim
capacidade ilimitada de Deus. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é Ana, né? Ana, ela orou 20 anos por um filho. Ana, ela foi uma mulher confrontada, uma mulher humilhada, uma mulher apontada, uma mulher caçoada, mas em nenhum momento Ana deixou a postura de mulher de Deus, a postura de mulher confiante. E veja que Ana pedia ao Senhor um filho varão, um homem, e o Senhor, que pode nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, deu a Ana não só um filho varão, mas ele deu um filho varão, um profeta e um sacerdote. Irmãos, é coisa linda. Deus está ouvindo as nossas orações. Continuemos clamando, continuemos de joelhos dobrados, sabendo que a igreja de Jesus Cristo vence calada, vence de joelho, vence com o rosto no pó. E acredite, o Senhor irá conceder o desejo do teu coração. Não apenas o desejo, mas infinitamente mais, porque a sua palavra é fiel, é verdadeira e não há sombra de variação nela. Então continue confiando no Senhor, independente da circunstância, independente da situação, independente do cenário. Continue confiando no Senhor. Quem te chamou foi o Senhor. A sua conversão, a sua entrega ao Senhor não é uma coincidência, não é uma válvula de escape. O Senhor te escolheu. Seja forte e corajosa. Levanta a cabeça, enfrente o inferno, saqueie o inferno. A palavra de Deus nos dá autoridade. Que nós tenhamos nessa tarde a autoridade do céu, que nós sejamos visitadas pelo Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força, e que essa tarde, você que está aí um pouco abatida, um pouco triste, pensando em desistir, a palavra essa tarde é prossiga, não é tempo de parar. Jesus está às portas e nós somos embaixadores dele aqui nesta terra. Precisamos levar o evangelho, porque há lares sendo devastado pelo adversário, pela opressão, pela depressão, pela ansiedade, pela separação, pelo divórcio, pelo adultério, e nós precisamos levantar a bandeira do evangelho, porque o Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus em Cristo abençoe, guarde essa palavra no teu coração e até a próxima, em nome de Jesus.